presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém? Bom dia, pessoal. Eu não queria me alongar muito, mas eu queria deixar uma mensagem para os queridos irmãos. Hoje, domingo, né? Nós queríamos estar todos reunidos na nossa igreja, mas esse tempo tem nos mostrado que realmente, uma coisa que nós já deveríamos saber, que a igreja realmente não é o prédio, mas sim cada um de nós. Claro que nós sentimos falta da comunhão entre os irmãos, de abraçar uns aos outros, mas pela graça de Deus existe essa forma de estarmos em comunhão, então vamos usar as armas que nós temos. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim: Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre todos os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até o território delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Pronto, vou ficando por aqui. Pelo menos 3 pontos eu queria enfatizar nessa leitura, rapidinho. É mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. A primeira é o medo do que está acontecendo lá fora, né? Muitas vezes nós temos medo, né? Às vezes nós somos até arrogantes e dizemos que não temos, mas nós temos medo. E esse medo faz com que a gente se esconda, né? Ou muitas vezes que perca a fé, que perca a coragem, e que em vez de nos aproximarmos do Senhor, o que faz é que nós nos afastemos, ou até mesmo duvidarmos do poder de Deus sobre as nossas vidas, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a busca ao Senhor. Você vê que na leitura o povo pediu a Samuel para que não cessasse de orar, né? E foi o que Samuel fez. E Deus ouviu a oração de Samuel. E ele respondeu com a sua mão poderosa e fez com que o povo de Deus vencesse aquela batalha, né? Mas nós temos que ver esses dois pontos. Um é o medo e
E o segundo é realmente a busca, a oração, a confiança no Senhor, né? Que era o que Samuel fez. E a resposta vem logo em seguida, né? Que Deus realmente fez com que o povo de Deus vencesse a batalha. E às vezes a gente não confia assim. A gente espera no poder das nossas próprias forças. É interessante que o povo de Deus, as batalhas no Antigo Testamento, Judá e Israel, era mais ou menos assim. Sempre que o povo de Deus vencia uma batalha, era a ordem do Senhor que eles não levassem como despojos as armas, os cavalos, os carros, para que a confiança do povo, para que as pessoas entendessem, para que cada um guerreiro conseguisse entender que aquela batalha foi vencida pelo próprio Deus, e não pelo poder das suas mãos, não pelo poder da sua força, pela sua estratégia. Porque quem vencia, quem guerreava pelo povo de Deus era o próprio Deus. E ele não permitia de forma alguma que eles pegassem os carros e os cavalos, né? Para que eles tivessem em mente que Deus poderia vencer qualquer batalha. Então, nessa manhã, eu quero deixar para cada querido, para cada irmão, para cada amigo, para cada pessoa que ouvir esse vídeo, essa confiança, essa dependência no nosso Deus. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? Mesmo em meio à guerra, nós podemos ter paz, nós podemos ter alegria. Então, Deus abençoe cada irmão. É uma pena não estarmos juntos, tendo aquela comunhão mais próxima, mas também aqui é uma forma de termos comunhão, de orarmos uns pelos outros. E o terceiro ponto que eu já ia deixando de falar é realmente a oração. A oração, a Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E nós podemos sim orar por essa situação. Não acreditem, até parece que nós estamos entrando na tribulação que fala Mateus 24 e Apocalipse. Mas não é. Isso não é profecia, né? Podemos ver sim uma sombra do que vai acontecer em uma porcentagem muito pequena. Vai acontecer sim todas as pragas que Apocalipse fala, as doenças, as pestes, os terremotos, né? Mas nesse período a Bíblia diz que Satanás ele vai estar sentado no lugar do santo. Esse lugar do santo que nós podemos entender é o templo construído em Jerusalém, que ainda não foi nem construído. Então Deus pode sim agora ouvir o nosso clamor e sarar realmente a nossa terra em relação a essa peste que está acontecendo. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar orando uns pelos outros, vamos orar por nossa nação, vamos orar pelo mundo todo e para que Deus alivie e que essa tempestade passe. Nós possamos realmente nos reunir de novo e termos aquela comunhão tão boa que é na nossa igreja, que é com os irmãos, que é no nosso trabalho, dando testemunho do Senhor, anunciando o Evangelho, anunciando a salvação para todos aqueles que creem e querem ser salvos. Deus abençoe, um bom domingo, aproveitem, espero ver também outros vídeos, outros posts aqui no grupo, ou mesmo no Instagram, no Facebook, e Deus abençoe a todos, viu? Um bom dia, fiquem com Deus. Tchau, tchau.